Chegamos ao último bloco do programa Em Off dessa noite, discutindo sobre a crise econômica no Brasil, como sair dessa crise, como enfrentá-la e sobreviver à crise, com o economista José Emílio Calado e também com o consultor empresarial Fábio Menezes, da TGI Consultoria em Gestão. Bom, e agora? A crise está instalada, as pessoas estão se perguntando o que fazer para sobreviver à crise e o que a gente poderia, nesse último bloco, levar ao nosso telespectador em termos de orientação. Por exemplo, para o pequeno empresário, né? Aquele que está lá apertado, aperreado, porque está vendo a clientela sumir. Enfim, o que fazer para sobreviver à crise e para respirar depois? Bom, num momento como esse, eu acho que as providências elas até se confundem para o pequeno, para o médio e para a grande empresa. Eu concentraria as recomendações em 4 pontos. A primeira providência seria cuidar do caixa. E aí com afinco, sendo pragmático, gerenciando não pelo desejo como a gente gostaria que acontecesse, mas pelo que é possível ser feito. Prolongando alguns investimentos, deixando para depois alguns investimentos, mantendo os que são indispensáveis e cuidando do fluxo de caixa mesmo, porque não é apenas a aferição do lucro. O lucro é uma questão relativa, muitas vezes até de interpretação. O que uma empresa não pode ficar sem é dinheiro no caixa para pagar suas contas. O segundo ponto seria cuidar das pessoas, não deixar que o moral, o entusiasmo das pessoas seja exageradamente contaminado por esse clima de crise. Então a gente precisa estar sempre conversando com as pessoas, que aí é justamente a terceira recomendação. Não podemos deixar de se comunicar com transparência com as equipes. Em alguns momentos, o gestor opta por não dizer algumas coisas, cancela até algumas reuniões, deixa para depois, porque não quer dar notícia negativa. Né? Geralmente, às vezes acontece ser mais negativo do que a própria realidade. Então, o gestor não pode deixar de se comunicar sistematicamente com a sua equipe. E o chefe não marcou a reunião. Alguma coisa vem por Exatamente, aí, né? Né? Quem vai ser demitido primeiro? Não é? Justamente. E a quarta recomendação, que é fundamental, é uma questão que Calado já colocou mais cedo, é a inovação. Ou seja, quando a empresa apenas corta custos, como se já não fosse uma questão muito difícil de ser feita, mas quando ela apenas corta custos, ela apenas diminui e, na melhor das hipóteses, ela vai acompanhar o movimento da crise. Quando a crise melhorar, ela melhora um pouco. Quando a crise piora, ela piora ainda mais. Então, é necessário cortar sim os custos, mas pensar que outros tipos de serviço ou que outros produtos podem ser oferecidos ao mercado. Pensar alguma coisa diferente. A gente só sai da crise quando faz alguma coisa diferente, não apenas melhorando o que já faz hoje. A gente vai começar melhor a respeito dessa questão da inovação, porque tem muita gente que pergunta assim, sim, mas e o que é inovar? Né? Enfim, daqui a pouquinho a gente vai começar a respeito dessa questão. Porque eu queria perguntar ao Calado a respeito da questão, a gente sabe que o governo federal, por exemplo, lançou recentemente uma medida para, segundo o objetivo do governo, manter os empregos. De que forma? Possibilitando empresas que estão em dificuldade, e aí me parece que tem que comprovar que está em dificuldade, que reduzam a jornada de trabalho e reduzam os salários dos trabalhadores para não demitir os trabalhadores. Foi uma medida acertada essa do governo federal? Na minha opinião, Mário, essa medida ela veio atingir a indústria automobilística, né, que é a indústria que está mais, vamos dizer, sofrendo muito pelas demissões já feitas, né, redução dos níveis de venda de carro. E aí, então, o governo preocupado com essa indústria, que é uma indústria bastante importante na matriz industrial brasileira, né, se tornou assim. Então, o governo preocupado e lançou isso. Por que eu falo isso? Porque é tanta coisa que você tem que obedecer, que isso, para uma pequena empresa, para uma média empresa, não se torna vantajoso, né? Tanta coisa que você tem que... São tantas regras, muita burocracia. Então, aquilo ficou para você fazer com a indústria automobilística. Para essas outras indústrias, para essas outras empresas, o que é que eu recomendo, né? De que você possa, pegando um pouco o gancho aí do Fábio, trazer a equipe, motivá-la, né? Conversar com ela, olha, a situação é essa, e para que a gente possa
sair disso, nós precisamos fazer diferente, vamos fazer o que precisamos fazer. Eu acho que discussões assim, saem ideias interessantes. A famosa tempestade de ideias, né? Isso mesmo. Reunir a equipe, discutir, e aí, o que é que você acha? Como a gente pode sair dessa? Isso, porque todo mundo ali unido, na mesma linha, você vai conseguir. Às vezes, uma opinião de uma pessoa ali, ela pode dar uma opinião que seja interessante, porque ela está no dia a dia ali fazendo. Então, nesse momento, é importante a união de todos dentro da empresa. Aqui nós precisamos salvar a nossa empresa, nós precisamos enfrentar essa crise e vamos ser. E se você colocar ânimo nas pessoas, elas conseguem, elas dão resultado. Isso aí eu já vejo em diversas empresas que são nossos clientes. Quando se fala em reduzir custos, aí muita gente já pensa demissão, redução de quadro de funcionários. É vantajoso isso ou não? Em algumas situações não tem o que fazer, principalmente numa época de crise como essa. O que nós recomendamos sempre é ser transparente para as pessoas que vão sair da empresa e também para as pessoas que ficam. Porque se você começar a demitir as pessoas e não comunicar, não reunir as pessoas que ficam, pode produzir um certo clima de temor generalizado. Quem é o primeiro, quem é o próximo que vai ser demitido? Algumas pessoas têm uma prática de bota as pessoas de férias, quando volta aí demite. Daqui a pouco ninguém quer tirar férias mais na empresa porque pode ser demitido na volta. Então, não é a melhor coisa a ser feita, não é uma atividade prazerosa, é evidente, demitir, mas para preservar a saúde financeira, né, a questão da saúde da empresa, às vezes é necessário sim fazer demissões. Nós só reforçamos isso. Conversa com a pessoa, explica por que a pessoa está saindo e imediatamente reúne as outras pessoas da empresa, explica o que é que está acontecendo. Com a possibilidade de, por exemplo, readmitir essa pessoa caso a situação melhore lá na frente? Eventualmente sim. Ou algumas empresas ajudam a recolocar essa pessoa. Às vezes tem uma empresa de um amigo, de um parceiro, de um fornecedor. Olha, tem uma pessoa aqui com um perfil bom, será que você não está precisando também? Não pode absorver essa pessoa? Eu estou tirando porque eu não estou podendo agora. Então, é importante ter essa transparência nesse momento e ser pragmático. Em algumas situações é preciso sim fazer isso e não pode deixar de fazê-lo. Tem empresas que aí essa questão da demissão pode ser ruim no momento em que você preparou, investiu muito nessas pessoas, elas detêm todo um conhecimento, isso mesmo, capacitou elas, né, investiu muito em treinamento e tudo, e aí você se desfazer dessa pessoa. Então, preparou para o mercado. Isso mesmo. Para outra empresa. Então, o que eu recomendo é que você, quando fizer, faça porque chegou no limite, entendeu? Você reuniu todo mundo, não está conseguindo, aí sim, aí não há como, porque você tem que preservar o caixa. Mas procure reter essas pessoas, principalmente porque você fez esses investimentos aí ao longo de tantos anos e aí você vai perder tudo aquilo que você investiu nessa pessoa e preparou, capacitou ela e aí de repente você, por causa de uma crise momentânea, você demite. E para o cidadão comum que está pagando as contas mais caras e que está vendo o dinheiro não chegar até o final do mês, o que fazer? Aí não tem jeito, Mário. Aí é, de fato, segurar as contas. Não tem outra coisa para ser feita. Renegociar algumas situações com fornecedores, com prestação de serviços, reduzir a quantidade de programas que são mais caros. Então, se a pessoa é um frequentador assíduo de restaurante, por exemplo, aí diminui um pouco isso, pensa em programações de custo mais baixo. Numa época de crise, não existe fórmula mágica. De fato, tem que fazer o dever de casa que precisa ser feito. E, quando são profissionais liberais, também pensar em que tipos de serviços ou produtos pode fazer diferente. Há quem diga que é interessante que as pessoas que são assalariadas e que estão nessa situação de aperto financeiro, elas podem procurar diversificar, inclusive, o trabalho, tentar arrumar um trabalho temporário, enfim, num horário em que ela esteja mais livre. Isso é viável também? Sim, essa também é uma forma de você poder... muitas pessoas aproveitam também esses momentos, né? Isso eu já vi acontecer, de quando é demitida, ela primeiro leva um choque, né? Mas depois
ela tem um sonho ali na cabeça, aí termina abrindo um negocinho. Eu já vi diversos negócios que prosperaram em função da pessoa ter sido demitida, ganhou um certo recurso, da indenização, e aplicou naquilo que ela vinha sonhando quando era funcionário. E terminou progredindo. Então, existe essa possibilidade também. Não é o desespero. A pessoa não pode ficar desesperada porque foi demitida. Porque você tem oportunidades de mercado acontecendo e se você pegar e abrir o seu pequeno negocinho ali, você pode e vai seguir em frente. Então, eu digo sempre isso. A crise a gente não pode esmurecer, né? A crise a gente tem que enfrentar. Enfrentar ela, buscando alternativas, buscando ser diferente, para que a gente possa sair dela, enfrentá-la e seguir em frente. Acho que a gente tem que seguir a vida. E aí a gente volta àquela palavra, inovando. E aí muita gente pergunta, e o que é inovar? Pergunta muito o que é e como é que faz. Uhum. Eu gosto sempre de lembrar uma ideia que está no senso comum das pessoas, é que inovação é aquela cena que você está andando na praia, a água do mar bate nos pés, acende uma lâmpada mágica e a pessoa tem uma brilhante ideia. E a gente sabe que não é exatamente isso, ou não é sempre assim, pelo menos. Tem os gênios, que são grandes inovadores, que têm uns lampejos desses, mas a gente não pode esperar que isso aconteça. Portanto, a gente precisa tratar a inovação sob o ponto de vista da gestão, a gestão da inovação. Como é que faz a gestão da inovação? Fazendo reuniões, botando o máximo de pessoas, evidentemente pessoas associadas àquele tema, possíveis para pensar sobre aquele problema, para discutir sobre aquele tema. E aí, às vezes, o cara que está lá no chão de fábrica, fazendo aquela atividade diária, ele tem uma sugestão interessante que pode não ser nem aquela ideia, uma ideia acabada, mas junta aquela ideia, soma com outra perspectiva de outra pessoa, que o cara dá uma contribuição, tá, e você tem uma solução que não é garantia de nada, mas que pode ser testada e muitas vezes funciona bem. Então, o que precisa ser feito é um exercício constante, uma prática de tentativa de inovar. Inovar é uma coisa muito difícil. É uma palavra que todo mundo gosta muito de falar, mas não é uma ação trivial. Por isso que precisa ter um esforço contínuo e sistemático de conversas, de raciocínio. O raciocínio sistemático sobre o mesmo problema nos dá uma chance maior de conseguir uma solução mais adequada. Isso precisa ser incentivado cada vez mais nas empresas. E inovação, pegando um pouco também do gancho, na minha visão, é você ser diferente. Né? Quando você faz algo diferente do que está todo mundo fazendo, você começa a ter um processo de inovação. Todas as pessoas começam a perceber que, olha, tem aquele sujeito ali que faz aquilo. Eu vou lhe dar 2 exemplos, aí você vai analisar se isso é inovar. Os dois vão avaliar. Um é de um microempresário que tinha lá o seu local, o seu ponto fixo de venda e que as vendas haviam caído tal, por conta da crise, e que ele decidiu vender, pegar o carro dele e sair pelo bairro vendendo aquele produto com um alto-falante lá no carro, dizendo, olha aqui, venha cá, estou na sua porta, na porta da sua casa, tal, vem aqui, venha comprar, o produto é fresquinho, tal, não sei o quê. Esse é um exemplo. E o outro exemplo, bom, daqui a pouco eu lembro do outro exemplo, mas esse aí, isso é inovar? Aquele que tinha um ponto fixo, que as vendas começaram a cair, ele saiu para vender na porta da casa de cada um, anunciando, olha, eu estou vendo aqui na sua casa. Sim, e eu me lembrei do segundo exemplo. E aí aqueles carros que vendem, me parece que gás, que já passam pelas ruas, e que o cara inovou também recebendo cartões de crédito. Não sei de que forma, mas recebendo cartão de crédito, quer dizer, o cliente já não tinha mais o trabalho de ir lá no posto, lá para buscar o botijão de gás. O cara ia na porta da casa dele e ainda passava no cartão de crédito, não precisava em dinheiro vivo. Isso é inovar também? Veja só, inovação a gente não pode pensar... Estou dando pequenos exemplos. Né? Claro. A gente não pode pensar que inovação está sempre ligada à tecnologia, né? De você construir uma coisa nova, algo que nem, aí vamos lá, o Facebook foi uma inovação diferente. Mas para mim inovar é isso mesmo, é você fazer diferente algo que... Do que todo mundo faz. Ninguém fez isso, pronto, você está inovando. A iniciativa dele
de poder pegar o carro e sair anunciando por ali, que se ninguém fez aquilo, aquilo é inovação para aquele tipo de situação. E aí você tocou numa questão, claro, que eu quero perguntar ao Fábio também, como consultor empresarial, tem muita gente dizendo, bom, e as redes sociais? Né? Elas podem ajudar de alguma forma, incrementando as vendas de uma microempresa, de uma pequena empresa? Sem dúvida nenhuma. Já há alguns anos, depois que as redes sociais se expandiram a um tamanho que praticamente todas as pessoas estão lá, ou quase todas as pessoas, sobretudo num período de crise, as empresas não podem deixar de estar lá, independente do seu negócio. É evidente que não é simplesmente estar e vincular qualquer tipo de informação. É preciso estar de uma forma profissional, com estratégia. O que é que eu preciso comunicar para o meu cliente que está lá também? Então, hoje em dia ainda tem um custo muito competitivo, as redes sociais, mas precisa ter uma estratégia muito bem pensada, porque o tiro pode sair pela culatra também, porque você está exposto. Quando você está exposto, você pode receber qualquer tipo de crítica, enfim, diferente de um veículo mais tradicional até. Nas redes sociais é um campo mais aberto e eu recomendo sempre às empresas, vejam como vocês podem se posicionar e como vocês podem estar mais perto do seu cliente final. Não pode ficar fora das redes sociais. Bom, José Emílio Calado, a gente está próximo ao final, mas eu acho que a gente tem 1 minuto para cada um minuto e meio, para as considerações, até para o nosso telespectador, nossa telespectadora que nos acompanha até esse momento. Eu queria deixar na minha mensagem aqui, Mário, mais uma vez, um sentimento de otimismo. Eu acho que a gente tem a crise está aí, mas não é o fim do mundo, isso vai acabar, né? E a gente tem que buscar os mecanismos para enfrentá-la. E isso é importante. Você, mesmo sendo um pequeno empresário, um assalariado, um funcionário, procure fazer melhor. Tudo. Isso serve para qualquer um. Procure sempre fazer melhor. Aquilo que você hoje faz, amanhã faça melhor, tente fazer melhor, que aí você vai enfrentar a crise e você vai sair dela. Fábio Menezes, o que dizer? Também nessa linha, acho que a gente não pode deixar de ser otimista, respeitando a crise, mas sem se desesperar de forma nenhuma, partindo do pressuposto que nós vamos passar por ela. A crise é grande, mas o Brasil não vai se acabar por conta disso, nem os estados, nem as empresas que fizeram o dever de casa. Agora precisa fazer. Não pode apenas ficar esperando que um belo dia a gente abre os jornais e entenda que a crise melhorou. Não vai acontecer isso. Pode ser que a gente não chegue nesse tempo. A gente precisa ajudar, precisa fazer atividades diferentes. Nesse sentido, Mário, eu gostaria de convidar as pessoas. A gente vai fazer um workshop na TGI no dia 19 de agosto, onde a gente vai ter um pouco mais de tempo de discutir o que as empresas devem fazer. Muito a gente tem conversado sobre a compreensão da crise em si, mas de fato o que é que faz? A gente precisa raciocinar que tipo de ferramentas a gente pode aplicar às empresas para contribuir no enfrentamento dessa crise. E tem algum site onde as pessoas possam ver isso? Tem, as pessoas podem entrar em www.tgi.com.br, buscar as informações lá, a gente está ainda com as inscrições abertas e vamos fazer uma discussão bem otimista, mas realista. Fábio Menezes, José Emílio Calado, muito obrigado pela participação no Office. Certamente a gente contribuiu muito para o nosso telespectador entender um pouco melhor a crise e ficar mais tranquilo em relação a como enfrentar e como sobreviver bem a essa crise. Muito obrigado a você também pela sua atenção. Um ótimo restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo programa em Off.